Olá, graça e paz, eu sou o reverendo Jonatas Bragato e seja bem-vindo a mais um programa Escatologia Online. Hoje vamos estudar mais um assunto relacionado à escatologia bíblica. Não deixe de convidar os seus amigos para assistir essa transmissão e de compartilhar este vídeo. O nosso objetivo é alcançar um número máximo de pessoas através dessa mensagem. Vamos para a nossa transmissão. Não deixe de curtir também a página Escatologia do Reino. Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Escatologia Online, aqui na página Escatologia do Reino. Eu estou aqui com meu amigo Reverendo Saulo Stan. Boa noite. Boa noite, Reverendo Jonatas Bragato, a graça e a paz do Senhor Jesus, graça e a paz a todos vocês que estão aqui nos acompanhando pela página Escatologia do Reino, esse programa Escatologia Online. Nós estávamos sem fazer essa transmissão, mas agora nós voltamos e com algo especial, não é isso, reverendo? Rapaz, hoje o negócio tá de bombar. O negócio vai bombar hoje aqui, ó. O programa foi gravado, irmãos, mas estamos transmitindo ao vivo aqui na página. Eu peço que você compartilhe e convide seus amigos para assistir. Hoje nós vamos falar sobre as 7 cartas da igreja lá no Apocalipse, rapaz. Hoje tem algo específico aí, nós vamos tratar. E também falando dos lançamentos dos novos livros. Eu fiz o lançamento do livro Seminário do Reino, Reverendo Saulo Stan fez o lançamento do livro Surpreendidos pela Eternidade, e tem mais um saindo agora do forno, né? Já já ele vai comentar melhor sobre o livro. E ano que vem eu estou fazendo o lançamento do outro livro também. Então, nós estamos aqui com muitas novidades, não é, reverendo? Amém, é isso mesmo. Muitas novidades para a página e para todos aqueles que estão nos acompanhando também. Vocês vão poder ter acesso, além de estar tendo acesso aqui por meio das mídias, vocês vão ter também o material impresso, né? Eu posso mostrar aqui o livro? Mostra aí, reverendo. Esse aqui é o livro do Seminário do Reino. Ó. Rapaz, eu conheço esse livro, hein? Esse livro aqui é do Reverendo Jonatas Bragato, ficou excelente mesmo, muito bom. Temos também aqui o Surpreendidos. Mostra aí. Olha aí, rapaz. Agora, esse livro aqui eu ainda vou mandar para você, Reverendo. Eu estou esperando até, eu vou fazer uma denúncia aqui, irmãos, no programa Escatologia Online. Eu estou esperando receber até hoje o meu livro aqui na Inglaterra. É porque vai ter uma terceira edição dele, ele vai estar ampliado, vai estar revisado, aí você vai receber um negócio melhor ainda. Paz, que honra, o negócio é bom demais. Antes de Jesus voltar, você recebe ele. Como o arrebatamento é iminente, pode acontecer a qualquer hora, então manda logo esse negócio. Mas que bênção, queridos. É bom estar de volta, né? Infelizmente não tivemos mais condições de fazer as apresentações do programa. A correria do dia a dia, né? Houve muitas mudanças aí, né? Deus expandindo ministérios, abrindo portas. E acho que a última vez que nós gravamos, que nós apresentamos, né, o programa, eu ainda morava no Brasil, né, reverendo? Isso mesmo, você ainda estava aqui no Brasil, a gente não teve mais tempo de fazer, né? Todo mundo dando aula, viajando, aquela coisa toda. E agora você mora em outro lugar. Você está onde agora, Jonatas? Pois é, eu sou pastor aqui da Free Church of England, no Brasil conhecido como Igreja Anglicana Reformada, aqui em Middlesbrough, na Inglaterra, extremo norte aqui da Inglaterra, perto da Escócia. E eu estou por aqui, nessa terra abençoada hoje, pastoreando a igreja St. Stephen's, aqui em Middlesbrough. Amém, amém. Glória a Deus. É um tempo de avanço, né? Um tempo de crescimento nas nossas vidas. E todo crescimento, a gente sempre espera do Senhor que mais pessoas sejam alcançadas. E uma das maneiras de Deus alcançar pessoas também é através do material impresso.
E a gente tem novidades aí. Essa é o propósito dessa entrevista. Na verdade, esse vídeo de hoje vai ser uma entrevista, na verdade, sobre a publicação do Reverendo Jonatas Bragato e a publicação que aqui eu já fiz e aqui vai sair em breve. Então, Jonatas, me conte um pouco, e para todos os que estão nos acompanhando aqui, como está sendo a sua experiência aí na Inglaterra, né? Como um jovem missionário, né? Seguindo o propósito de Deus também. Olha, tem sido... E, na verdade, está pastoreando, né? Está pastoreando. Estou pastoreando agora. Mas não deixa de estar em missão, né? Exatamente. Sou pastor local aqui agora, mas dentro de um contexto missionário, né? E foi no ano de 2016 que eu vim para a Inglaterra lecionar escatologia em um instituto bíblico lá em Londres. E depois de ministrar em uma igreja inglesa lá em Londres, eu tive a convicção que Deus estava me chamando, então, para servir como missionário na Inglaterra. Amém. E eu retornei ao Brasil, comecei a organizar a questão da mudança, a documentação, e graças a Deus estamos aqui hoje. Deus tem feito uma obra maravilhosa, né? Temos as dificuldades, né, do próprio ministério, mas temos visto aqui pessoas sendo abençoadas, alcançadas pela palavra de Deus, pela mensagem do Evangelho. Isso é o mais importante, acima de tudo. E o Reverendo Saulo não para, né? O Reverendo Saulo está no Brasil inteiro aí, rapaz. É isso mesmo. A gente, esse ano eu fui agraciado com diversas matérias, né? Viajando aí o ano todo, ensinando escatologia e produzindo edificação no corpo de Cristo. Recentemente eu estava dando aula agora em Salvador, Bahia, na terrinha. Rapaz, a terrinha é boa, hein? A terrinha boa, terrinha abençoada. E comeu acarajé lá? Comeu acarajé? Se você for à Bahia e você não comer aquele acarajé quente, você não foi à Bahia. Rapaz, eu tenho um problema com pimenta, então fica complicado. E eu não gosto de pimenta, né? Mas não teve jeito, eu tive que experimentar. E aí, em breve, vou estar em São Paulo, vou estar em outros lugares também, lecionando, e vamos avançando aí no Reino de Deus também. Uma das coisas, você pode acompanhar a nossa agenda, né? Tanto a agenda aí do Reverendo Saulo na nossa página aqui, Escatologia do Reino. Ele sempre está postando aqui. Tem a página do ministério dele, né? Saulo Stan, Ministério de Ensino. E a nossa página aqui, Escatologia do Reino, tem aí atualizado todas as informações da agenda do nosso Reverendo Saulo Stan. Mas olha só, hoje nós vamos falar então sobre o lançamento dos livros e o conteúdo, né? O que nós publicamos aí em parceria com a editora Ateneu. Eu fiz o lançamento recente agora do livro oficial do Seminário do Reino. Isso mesmo. Inclusive ficou um excelente livro, um livro muito lindo, muito bonito também. E você conseguiu tratar sobre diversos assuntos aqui. E esse livro é um livro especial, é um livro para o seminário, não é isso? O livro Seminário do Reino, ele na realidade, ele é um livro exclusivo somente para os alunos do seminário. Então, nesse mês agora, já estamos fazendo o lançamento do meu site oficial. Você vai poder acessar aí em breve www.jonatasbragato.org, e nós teremos os cursos online. Então, ao longo desses anos, no Brasil e fora, já tivemos aí uns 2.200 alunos aí do Seminário do Reino em edições presenciais. Mas agora nós estamos fazendo o lançamento do Seminário do Reino online. Então a pessoa vai poder adquirir o curso online, a editora envia o livro para sua casa e você vai poder estudar ao vivo com uma turma de outros alunos numa sala virtual, acompanhando as ministrações do Seminário do Reino ao vivo. Então, e teremos mais outros cursos também. Teremos o curso de História do Cristianismo, tratando mais de história da igreja, e a Escola de Escatologia, JBM, também disponível. Então, isso vai estar na nossa aula de cursos, agora no nosso site, já está quase pronto, já está finalizando aí os últimos detalhes para o lançamento. Amém, sucesso mesmo, avanço mesmo. Vamos
perguntar um pouco aqui sobre o conteúdo do livro, sobre algumas questões aqui, para que aquelas pessoas que estão aqui nos acompanhando possam ter expectativa em fazer o Seminário do Reino, e também ter acesso a esse material maravilhoso através do próprio seminário e os próximos materiais que serão produzidos pelo Ministério do Reverendo Jonatas Bragato. Ok, reverendo? Vamos lá, vamos lá. Lembrando Ok. que, deixa eu só dar o último recadinho aqui. Você que já fez o Seminário do Reino e não tem um livro, entre em contato conosco. Você pode encomendar o seu exemplar. Esse livro é exclusivo para os alunos do curso. Próximo ano, agora, eu estou fazendo o lançamento de outro livro e esse aí vai ser aberto para todo mundo. Agora, esse aqui é material exclusivo. Ok, é um sucesso, é bênção mesmo, graças a Deus. Reverendo, só queria compartilhar algo com você. Recentemente eu não lembro qual foi a escola, e eu estava em um culto na igreja de um pastor amigo, lá em Maceió, no estado de Alagoas, e tinha uma jovem lá que ela acompanhava as nossas lives por aqui pela página Escatologia do Reino. E ela disse assim: por que vocês pararam de fazer aquela live? Aquela live transmitia tantas riquezas, tanto conhecimento. E graças a Deus que a gente sabe que pessoas foram alcançadas de várias regiões, até fora do país também. E nós sabemos que através dessa transmissão de hoje, desse vídeo de hoje, outras pessoas também vão ser alcançadas. Se vocês quiserem adquirir o nosso material, meus livros, vocês podem adquirir pelo site da editora, www.editorateneu.com. E nós iremos passar aqui mais informações também e sobre os cursos, como o reverendo Jonatas Bragato já falou, no próprio site dele estará em breve disponível, e será algo maravilhoso mesmo. Então, vamos a algumas perguntas sobre o livro Seminário do Reino. Vamos lá. Então, reverendo, eu preciso que você nos responda qual o propósito do livro Seminário do Reino. Olha, para ser bem objetivo, o livro do Seminário do Reino, o propósito é apresentar um material de apoio para os alunos que estão fazendo o seminário. Então, ele é um livro didático, é um livro exclusivo somente para os alunos do curso. Então, quem faz o curso recebe o livro e o objetivo é fornecer todo o material daquilo que nós ministramos e um esboço para os alunos do curso. O objetivo principal do Seminário do Reino é trazer a consciência do propósito da igreja na Terra. Por que a igreja ainda está na Terra? No seminário nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, sobre o tribunal de Cristo, a segunda vinda de Cristo, o reino milenar e a vida na eternidade. Então, em 2012, Deus me confiou esse projeto nas minhas mãos, do Seminário do Reino, porque eu vi que a grande maioria dos cristãos não sabem responder como será a vida após a morte, como será a vida na eternidade. É isso mesmo. Então, eles não sabem responder, eles acham que nós vamos ficar cantando num coral, né? Ou vou cantar naquele lindo coral e etc. E todo mundo acha que é só isso, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela apresenta um cenário totalmente diferente desse, né? Isso há mesmo. um reino preparado, há recompensas, há um reino tanto físico que será estabelecido aqui na Terra, como também um reino que vai ser estabelecido no novo céu e na nova terra na eternidade, e que a igreja ela é convidada para participar disso, né? Então, o objetivo do Seminário do Reino é trazer essa consciência de eternidade, né? Muito bom mesmo. O assunto escatologia é um assunto que ainda traz receio para muitas pessoas, né? Tem pessoas que têm medo. Eu até brinco nas minhas aulas, eu falo, reverendo, que existe dois tipos de crente. Existe aquele que tem a escatofobia e a escatomania. Aqueles que têm medo, né, rejeição da escatologia, e aqueles que têm mania escatológica. Tudo é um sinal. Tudo é um sinal. Então. E recentemente a gente vê as coisas que acontecem relacionadas ao Oriente Médio, as tensões no Oriente Médio, e tudo é algo ligado à escatologia, é algo incrível, né? O chip é a marca da besta, e por aí vai, né?
Principalmente essa moda que nós estamos vendo agora, né, de teólogos de internet, né? A pessoa vai lá na internet e publica o que quer e as pessoas começam a compartilhar isso. E a gente que defende uma escatologia bíblica, a gente que coloca aqui o rosto na página, vai lá nas publicações para defender a ortodoxia, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Tem algo curioso, só para dentro desse assunto, que recentemente um aluno chegou para mim e disse assim: professor, eu estou com uma dúvida muito, muito grande. Eu disse: qual a sua dúvida? Ele disse assim: é porque, veja só, recentemente eu vi no Facebook que o arrebatamento da igreja vai ser exatamente quando Israel completar 70 anos da criação do Estado de Israel. Ou seja, no dia 14 de maio de 2018, né? Que já passou, né? Então não aconteceu. Já foi. Nós ficamos. Nós ficamos. E aí ele ficou tenso e estava preocupado com isso. E aí eu falei para ele assim: olha, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Ele disse: não, mas agora está mais perto. Eu disse assim: Paulo já esperava que seria arrebatado ainda em vida. Se Paulo esperava, quanto mais nós. Não, então essa é a doutrina da iminência. Exatamente. O fato que Cristo pode voltar a qualquer momento, ele não está dependendo aí de nenhuma situação ou ação humana ou contexto na sociedade para que isso aconteça. Os discípulos já esperavam o retorno de Cristo desde a era apostólica. Isso mesmo. Nos textos de arrebatamento, Paulo se incluía, né? E interessante que ele se incluía como o grupo dos vivos. Exatamente. Então, eles não estavam errados em crer daquela forma. Errados estão aqueles que gostam de marcar data aí para o arrebatamento da igreja. Esse pessoal não, se você imaginar, marcaram data para 2017, lembra que a gente gravou vídeos na página também? 2017 marcaram data. Na verdade, se a gente for contar, todos os anos as pessoas marcam datas, né? É verdade. Ok. Vamos para mais uma pergunta sobre o livro Seminário do Reino. Esse livro aqui. Olha aí. Excelente mesmo. Eu estava olhando aqui, você me enviou esse livro e eu estou devendo enviar o meu. Eu estava olhando esse livro, esses dias eu estava folheando aqui, vendo alguns detalhes nele. Uma coisa que eu achei legal é que você apresenta muito bem o propósito de Deus ter criado o homem. Uhum. Então, por exemplo, será que o homem foi criado sem um propósito específico? Ou Deus tinha um propósito em mente ao criar o homem e o colocar lá no Éden, no jardim da região do Éden? Uhum. Esse, se eu não me engano, é o capítulo 2 do livro, né? Falando sobre o capítulo... Isso mesmo, capítulo 2. Isso, capítulo 2. Por que Deus, então, ele cria o homem? Qual foi o propósito da criação do homem? O homem foi criado no Jardim do Éden como a expressão da glória de Deus, então ele foi criado para a glória de Deus. O primeiro propósito é esse: Deus cria o homem para a sua glória. E o propósito de Deus colocar o homem no Éden, se bem que o Éden ele é toda uma região que compõe todos aqueles rios da região ali dos 4 rios do Éden. Eufrates, né? Pison e Gion. Exatamente. E a Bíblia fala que Deus plantou um jardim no Éden. Então, naquela terra do Éden, Deus separa um lugar menor, específico, e planta ali um jardim. Eu gosto de dizer isso nas edições do Seminário do Reino, que o jardim, na realidade, ele era um protótipo. Ele era uma ideia que Deus queria que o homem espalhasse, então, por toda a terra. Então, Deus cria o homem, coloca ele ali, abençoa esse homem, diz para que esse homem multiplicasse, povoasse, enchesse a terra. Então, esse homem que era um representante do reino dos céus, agora ele ia se espalhar por toda a terra. Isso significa que todo o governo do reino dos céus e toda a influência do reino ia se espalhar por toda a terra. E Deus, então, dá ao homem domínio, né? Que o homem, que ele sujeite todos os animais, que ele tenha domínio. E esse domínio nada mais é do que o governo. Deus estava dando autoridade para o homem governar nessa terra. Muito bom. O rei desta terra, quem governava esta terra era Adão. Adão era o responsável por governar tudo aquilo que Deus havia criado, para administrar tudo isso.
O que acontece é com a queda de Adão, com a queda da humanidade, esse propósito ele se perde. O homem ele não só morre espiritualmente, mas como ele também se perde do seu propósito. Jesus ele vem, ele restaura esse homem, reconcilia esse homem que estava morto espiritualmente agora com Deus, e não só esse homem está reconciliado com Deus para ter uma vida de comunhão com o Pai Celestial, mas também foi restaurado o propósito original. Então, o que Deus havia preparado para o homem lá no Jardim do Éden, que esse homem reinasse sobre a terra, isso vai ser cumprido no período do reino milenar. Então, hoje, nós estamos vivendo um período em que aguardamos o retorno de Jesus. Quando nós falamos aí acerca do reino de Deus, há sempre um debate, né, sobre a questão do reino, se nós já estamos no reino ou não. E eu falo que nós já estamos, sim, vivendo a dimensão do reino de Deus, mas o reino de Deus ele se manifesta em dois aspectos. Né? Eu falo isso aqui no livro, sobre o aspecto político e o aspecto espiritual. Então, falando do aspecto espiritual do reino, nós já vivemos isso hoje. Né? Jesus habita, vive em nós pelo Espírito Santo, temos uma nova vida, somos a nova criação em Cristo. Amém. Então, nós desfrutamos de todos esses benefícios espirituais do reino de Deus. Mas Jesus não está reinando politicamente em Jerusalém. Não está no trono de Davi, né? Não está no trono de Davi. Então, há um outro aspecto que ainda falta ser cumprido, que vai se cumprir na segunda vinda. Então, enquanto nós aguardamos aí a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a missão da igreja é ser uma testemunha, é expandir a influência do reino espiritual. Amém, glória a Deus. A toda criatura, ide por todas as nações, batizar, ensinar a mensagem do evangelho. Essa é a missão da igreja, expandir o reino espiritual, o reino de Deus. Até o dia que ele vai voltar para estabelecer, então, o seu reino literalmente nessa terra. Amém. Então, reverendo, nós podemos resumir que o homem ou a raça humana, o ser humano, não foi criado sem um propósito. Exato. Então, todos os homens têm um propósito e nós podemos afirmar que esse propósito é um propósito eterno, que é a ideia de reino, o plano reino, que Deus mesmo já havia apresentado isso para Adão lá no Éden, antes da queda. E que com Cristo, né, nós já provamos aspectos espirituais desse reino, que reino quer dizer domínio, autoridade, mas em breve o próprio Cristo descerá para essa terra e implantará o seu reino literal, político, físico e milenar, não é isso? Exatamente. O texto aqui em Salmos, de número 115, versículo 16, diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem. Então, a terra, o propósito, quando Deus criou o homem, colocou ele na terra, o propósito era que o homem fosse responsável, administrasse, reinasse sobre ela, debaixo do governo do reino celestial. Isso se perdeu com a queda, mas foi restaurado com a vinda de Cristo, com a primeira vinda de Cristo. Glória e será plenamente cumprido na segunda vinda de Cristo, aonde ele vai instituir o seu reino aqui nessa terra. Isso mesmo. E o que é curioso é que no reino futuro terrestre e milenar, que o Senhor há de estabelecer em breve, não deixa de ser o homem governando, né? Não deixa de ser o homem governando, né? Isso é legal. Ok, vamos para uma próxima pergunta aqui. Espero que vocês estejam nos acompanhando aqui, estejam gostando muito. A proposta desse vídeo de hoje, dessa transmissão que nós estamos fazendo aqui, é apresentar as visões e o conteúdo do livro Seminário do Reino e também do livro Surpreendidos pela Eternidade e especificamente o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, que será a minha nova publicação. Ok, reverendo, por favor, reverendo Jonatas Bragato, eu queria que você comentasse um pouco sobre o Tribunal de Cristo, o que é o Tribunal de Cristo. Será que ele tem um caráter condenatório? Toda a raça humana vai participar desse tribunal? O Tribunal de Cristo é o mesmo que Trono da Glória, ou trono branco, Grande Trono Branco? O que é o Tribunal de Cristo, reverendo Jonatas Bragato? Rapaz, aí você apertou. Vamos lá. É muita pergunta para a gente condensar aqui em pouca coisa. Então, queridos, o Tribunal de Cristo é um dos assuntos, um dos tópicos principais do Seminário do Reino.
entender o dia do acerto de contas. Então, ano que vem eu estou fazendo o lançamento do livro, já estou anunciando aqui já, estamos trabalhando já no livro. Ano que vem estou fazendo o lançamento do livro O Dia do Acerto de Contas, falando sobre o Tribunal de Cristo. Primeira coisa, o que é o Tribunal de Cristo? Ele é uma reunião de acerto de contas. Quando que vai acontecer? O Tribunal de Cristo ele acontece logo após o arrebatamento nas regiões celestiais. Qual é o propósito do Tribunal de Cristo? Acertar contas com cada salvo sobre aquilo que ele fez ou não em prol do reino de Deus. Então vamos lá, esse tribunal envolve apenas os salvos, não é isso? Primeira coisa, não terá nenhum ímpio participando do Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo é apenas para os salvos, é os que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro. Então não inclui aí os ímpios. É diferente do juízo final. Esse é aquele tribunal que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Exatamente, segundo aos Coríntios. Compareçamos, não é isso? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal do que tiver feito por meio do corpo. Então nós sabemos aí que esse é um tribunal para cristão, para salvo, porque Paulo se incluiu, todos nós. Exatamente. O Tribunal de Cristo ele não tem nada a ver com o juízo final. O juízo final é um evento que acontece lá no final do tempo profético e o juízo final é apenas para os ímpios, né? A Bíblia fala que nós, os salvos, estaremos julgando com Cristo no juízo final. Agora, já o Tribunal de Cristo, Cristo é o juiz e ele vai chamar cada um dos salvos no dia, então, do arrebatamento e também aqueles que morreram salvos, os que morreram em Cristo, vão ressuscitar no arrebatamento e vão ter que prestar contas diante do Tribunal de Cristo. Muito bom mesmo. Uma coisa que eu admiro muito na vida do reverendo Jonatas Bragato é que quando ele apresenta sobre o Tribunal de Cristo, você consegue enxergar a paixão no coração dele, amor. E isso é algo que deve estimular, queridos, o nosso serviço cristão. A ideia de Tribunal de Cristo mostra para nós que nós temos um propósito, mesmo depois de salvos. Né? O nosso propósito não é só morrer para o céu, como algumas pessoas pensam. Exato. Ou estar aqui, ou morrer, ressuscitar e ponto final. Não. O nosso propósito é produzirmos no reino de Deus, né? Na presente era, né? No aspecto espiritual, na obra do Senhor. É isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Não é isso, reverendo? É isso mesmo. Então as pessoas elas não entendem o porquê que nós ainda estamos aqui na Terra. Eu comecei a fazer essa pergunta no ano de 2008 e comecei a estudar mais aprofundado sobre o Tribunal de Cristo e entendi pelas Escrituras o que a palavra de Deus fala acerca do Tribunal de Cristo, que ele não é um julgamento condenatório, mas ele é uma reunião de acerto de contas. Eu vou ter que prestar contas do que eu fiz ou não pelo reino de Deus. Então, ele não vai julgar pecados, não vai tratar de pecados. O que vai ser tratado no Tribunal de Cristo é o nosso serviço cristão, o que nós fizemos na obra de Deus. Isso envolve até um copo de água fria dado a um profeta, não é isso que diz as Escrituras? Pois envolve até um copo de água fria. Não só o que nós fazemos, né, mas como nós fazemos e por que nós estamos fazendo o que fazemos pelo reino de Deus. Muito bom, muito bom mesmo. Quais são as nossas intenções, enfim. Glória a Deus. Então, reverendo, eu vou fazer uma pergunta que não está aqui, né? A gente não está em pauta aqui, mas está no seu livro. E dentro dessa mesma ideia, eu vi que no livro você combate de uma maneira muito sábia, muito bíblica, bem ortodoxa, a ideia do sono da alma. A ideia do sono da alma. Você pode falar rapidamente o que seria o sono da alma e qual é a visão bíblica a respeito da vida após a morte? A questão do sono da alma vem por conta da heresia adventista, né? A influência da seita adventista ensinando sobre a questão do sono da alma, que a pessoa, quando morre, ela fica totalmente inconsciente, dormindo, né? É como se no céu tivesse ali várias camas celestiais e todo mundo esperando ali o dia da ressurreição, no caso. Agora, a palavra de Deus ela não apresenta isso. A Bíblia não mostra que nós estamos aí dormindo
quando nós morremos. Isso você vai ver pela passagem do rico e Lázaro. É muito Ok. evidente. Aí os adventistas vão dizer, mas isso aí é uma parábola. Tá bom, mas mesmo que fosse uma parábola, porque eu não creio que ali se trata de uma parábola, tem várias razões do porquê, Isso. aquilo ali não se enquadra dentro de uma parábola, mas mesmo que fosse uma parábola, qual é o sentido então da parábola? É transmitir uma verdade literal. É isso mesmo. E você vai ver em diversas O outras Paulo fala, passagens né? da Paulo fala Bíblia. que se deixasse o corpo, né, ia habitar com o Senhor em Filipenses 1:21 em diante, né? Não, há várias outras passagens na Bíblia, por exemplo, até no livro do Apocalipse, os mártires do período da grande tribulação, eles estão no céu, conscientes e clamando a Deus por vingança. E ali fica claro, gente, para vocês que estão nos acompanhando, isso é Apocalipse 6, verso 9. Exato. Ali, o texto fica tão claro que eles estão mortos, porque o texto diz assim, aqueles que haviam sido mortos clamavam diante do Senhor, até quando o soberano Senhor, né, não estavam dormindo, né? Pelo contrário, estavam bem acordados. Não dá para você alegorizar essa história. É. O Agora, problema o que do acontece? Adventismo, reverendo, é que eles misturam as heresias das visões da fundadora deles, da Ellen Goldwhite, com a escatologia bíblica. Então, eles criam aí uma visão escatológica totalmente deturpada, misturada, e uma das heresias que eles ensinam é essa do som da alma, que é facilmente refutada aí nas escrituras. E eles utilizam diversos textos, como, por exemplo, aqueles que dormiram no Senhor. Não entende que dormir é um eufemismo, uma maneira branda para falar da morte do corpo. Então, o corpo Não dorme entende na nem sepultura. figura de linguagem. E outra coisa, a Bíblia é repleta, né, de textos assim que mostram essas verdades. Nós temos que atentar para isso. Por exemplo, a palavra dormir na Bíblia pode ser ficar desatento também. Paulo vai falar sobre nós vigiamos, nós não somos como os demais que dormem de noite, nós vigiamos. Exatamente. Então, dormir ali é estar atento ou desatento. Então, é necessário que o bom estudante de escatologia, ele atente para a questão da hermenêutica, da interpretação. Ok, vamos aqui mas só vou fazer 2 perguntas aqui para a gente fechar essa parte, ok? Vamos lá que eu tenho as perguntas para fazer para ti. Ok. Reverendo, ainda dentro do assunto Tribunal de Cristo, me diga uma coisa, eu sei que haverá um dia do acerto de contas referente às nossas obras, aquilo que nós fizemos para o Senhor por meio do nosso corpo, conforme Paulo fala, e a Bíblia vai falar, né, vai usar o exemplo de metais, né, vai falar sobre ouro, prata e pedras preciosas, e também vai falar sobre outros materiais como madeira, feno e palha. Uma questão aqui que eu queria que você esclarecesse, esse dia de acerto de contas não está associado à questão de condenatória, a Cristo julgar pecados, de salvo. A pessoa mentiu, por exemplo, a pessoa é salvo, aí ele mentiu, aí depois que ele mentiu... Vai passar lá no telão, lá. Isso, aí ele vai passar por lá para ser julgado, para depois saber se entra ou não no céu. Será que é isso que as Escrituras falam? Será que é isso que João 3, a partir do verso 16, 17, 16 a 18, vai falar? Não, de maneira nenhuma. Até porque quem participa do tribunal de Cristo já foi salvo. Já foi salvo, Já muito é salvo. Ele já está com o corpo glorificado e ele se apresenta, então, diante de Deus ali com um propósito apenas, para receber a recompensa do que fez por meio do corpo. A palavra mal, usada em 2 Coríntios 5,10, é a palavra faulos, que ela vai indicar diretamente negligência. Então, daí você pode associar com a parábola das 10 minas, por exemplo, quando ele fala servo mau e negligente. Então, o que o tribunal de Cristo vai julgar é o que nós fizemos pelo reino de Deus e se fomos negligentes ou não com a obra de Deus. É isso que vai ser contabilizado. A Bíblia fala que o tribunal de Cristo está associado com os galardões. O que é a palavra galardão? É uma palavra que não é muito utilizada no nosso dia a dia no português brasileiro. No português do dia a dia nós não usamos. Mas a palavra galardão no grego é a palavra mistos, se eu não me engano. É a palavra mistos, que significa salário por serviços prestados. Então, a palavra galardão é salário. Ou seja, se você trabalhou, você recebe o salário. Se você não trabalhou, você não recebe o salário. Isso mesmo, é uma recompensa, né? O que o Tribunal de Cristo vai dar é a recompensa pelos serviços prestados. E aí nós apresentamos que essa recompensa está ligada, então, com as coroas, né?
E a coroa não é enfeite de cabeça, a coroa é uma posição de governo, é uma autoridade que é dada para você reinar e governar sobre um determinado local, sobre uma determinada esfera de atuação. Muito bom mesmo. Então, querido Jonatas Bragato, reverendo Jonatas Bragato, eu vou finalizar aqui fazendo uma última pergunta, mas dentro ainda do assunto Tribunal de Cristo, porque esse é um assunto muito, muito amplo. Uhum. E tem uma questão aqui que a gente concorda, né? Eu concordo com você nisso. No meio acadêmico, teológico, existe divergência nesse sentido, mas eu creio que a gente fala a mesma língua quanto a isso. Por exemplo, quanto à natureza ou a duração do galardão, né? A gente concorda que ele não é só para o reino milenar. Você pode comentar sobre isso? Exato. No livro eu abordo bastante sobre o reino milenar, que nós entendemos que é um período onde Deus vai cumprir as profecias relacionadas à nação de Israel, as profecias do Velho Testamento relacionadas a Israel, como também vai cumprir as recompensas que foram dadas no tribunal de Cristo à igreja, que foi coroada e recompensada, que foi adornada no tribunal de Cristo. Ela vai ser convidada a reinar com Cristo na terra durante o período do milênio. Só que, se nós formos lá para Apocalipse, no capítulo 21 e 22, você vai ver que há uma continuidade quando Deus, então, destruir essa terra pelo fogo, criar novos céus e nova terra, vai ser estabelecido uma capital de governo, que nós entendemos que é a Nova Jerusalém, desse novo céu e dessa nova terra, onde Cristo, então, vai reinar por toda a eternidade. E a Bíblia fala também acerca ali de homens e mulheres, pessoas que vão estar em posições de governo, reinando com ele para toda a eternidade. Muito bom mesmo. Glória a Deus. É provável que isso envolva também até o fulgor de glória entre salvo e salvo, não é isso? Isso nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, né, falando acerca da ressurreição dos mortos. Isso. Eu vi que você comenta isso no livro. Eu comento, porque as pessoas acham que no céu vai ser um comunismo geral, né? Todo mundo vai estar na mesma... todo mundo vai ser igual, vai todo mundo estar na mesma posição, nós vamos ficar cantando o mesmo coral para toda a eternidade. E não é isso que a Bíblia apresenta. Então, aqueles que trabalharam, que foram fiéis, que deram a sua vida pela causa do Evangelho, esses terão uma recompensa, e essa recompensa será tanto no reino milenar, como no reino da eternidade. Agora, para a pessoa saber mais, ela tem que entrar lá, jonatasbragato.org, fazer a sua matrícula lá no Seminário do Reino Online, você vai receber o livro e vai estudar comigo ao vivo aí no nosso Seminário do Reino Online. Então, quem quiser agora já está aí, ó. Muito bom. Agora, gente, me digam algo aqui. Nós temos aqui um livro de 15 capítulos, não é isso? Eu acho que é isso. 15 capítulos, é isso mesmo. Foi, isso mesmo. 15 capítulos. Nós comentamos aqui algumas questões, pequenas questões. Então, se você quiser se aprofundar mais, né, ter momentos de perguntas e respostas também, faça o Seminário do Reino. E se você já fez, adquira o livro Seminário do Reino também. Entre em contato com o reverendo Jonatas Bragato. Você vai ter outras respostas também e vai ter um conteúdo maravilhoso para você também poder expandir a mensagem do reino na sua igreja local e onde quer que você venha passar. Amém, querido? Isso mesmo. Agora, eu tenho as minhas perguntas aqui para o reverendo Saulo Stan, né? Ô, glória. Nós temos aí o lançamento, o próximo livro do reverendo é o livro Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a página do reverendo Saulo. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir transmitir aqui. Olha lá. Olha aí. Olha aí, essa é a página do reverendo Saulo Stan. E esse aqui é o livro, queridos. Esse aqui é o livro Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. É isso mesmo. Esse é o lançamento aí. Quem não curtiu a página, abre lá, o Ministério Saulo Stan.
Saulistão Ministério de Ensino, já curte a página aí do reverendo e acompanha as notícias do ministério dele. Bênção Isso demais, estamos mesmo. de volta. Reverendo, me diz uma coisa, falando de sete igrejas do Apocalipse, a minha primeira pergunta para você é a seguinte: qual que é a identidade do anjo da igreja? Nós vemos lá em Olha aí. Apocalipse ao anjo da igreja que está em tal e etc. Quem que é esse anjo da igreja aí você pode abordar para a gente? Dá uma palhinha para a gente o que está saindo aí no livro das 7 cartas da igreja Apocalipse. Amém, glória a Deus. O livro Apocalipse de Cristo, né, as 7 igrejas, ele é um livro que eu apresento uma visão histórica, exegética, bem teológica também, sobre o que Cristo apresenta, o que Cristo fala para as 7 igrejas da Ásia Menor. E você vai ver ali de Éfeso até Laodiceia, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eram pequenas cidades, algumas como Éfeso grandes, e existiam igrejas cristãs lá, isso no primeiro século. E o que acontece? O Senhor, por meio de João, enviou cartas, ou o Apocalipse todo, eu defendo a unidade do Apocalipse sendo enviado para as 7 igrejas, e ali para tratar questões do dia a dia, questões pessoais, questões doutrinárias, coisas que servem para a igreja de Cristo na presente era também. Então, respondendo aqui a pergunta do reverendo Jonatas Bragato, quando a gente estuda sobre as 7 igrejas, há um debate muito grande no meio acadêmico sobre a identidade do anjo da igreja. E, reverendo, geralmente são 3 as posições, né? Existem aqueles que falam assim, né? O anjo da igreja aqui era um ser celestial, né? Um anjo literalmente falando, aquele ser celestial, como citado como o arcanjo Miguel, e como o anjo Gabriel, e como outros anjos que aparecem na Bíblia. As pessoas falam que esses eram os anjos das igrejas, eram literalmente anjos celestiais, seres lá do céu. Todavia, existe uma segunda posição que diz que um segundo entendimento que diz assim, não, na verdade esses anjos eram mensageiros humanos que viviam em cada uma dessas igrejas, eram homens, e eles iam visitar João em Patmos e eles pegavam cada um, recebiam as suas cartas e levavam assim para as suas igrejas. Existe uma terceira posição, que é aqui eu apresento no livro, que esses anjos, ainda que em Apocalipse a expressão ângelo está sempre sendo apresentada para o ser celestial, todavia eu falo que nas 7 igrejas esse anjo remete ao líder da igreja, ao pastor da igreja. Apocalipse 1:20, Jesus vai falar que ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as 7 igrejas, e que ele tem na sua destra as 7 estrelas, que são os 7 anjos das 7 igrejas. Então fica difícil, por exemplo, na igreja de Tiatira, Cristo mandou uma carta para os irmãos em Tiatira, os irmãos que se encontravam na cidade de Tiatira. Jesus manda uma carta por meio de João, falando lá que o pastor de Tiatira, o anjo de Tiatira, tolerava uma tal de Jezabel ensinar e corromper os servos dele ensinar a se corromper com prostituição, com idolatria e outras coisas mais. Fica difícil isso ser dito para um anjo literal e um anjo ser responsável por isso. Então, nós defendemos, sim, que o anjo ali era o líder, o bispo da igreja, ou o presbítero, como era utilizado naquele tempo. Exato. É isso aí mesmo. É a mesma posição que eu defendo, né? Claro, assim, falando um pouco tratando um pouco aí de história da igreja, são poucas ainda as igrejas que mantêm as ordens sagradas como eram desde aquela época, no primeiro século. Então, daí nós podemos entender que era o presbítero, no caso, que na linguagem de hoje seria o pastor local daquela igreja, né? É isso mesmo. E tem um detalhe, assim, bem legal, é que essa palavra ângelo, ela é aplicada também para homem. Por exemplo, João Batista é chamado de o anjo do Senhor. A palavra mensageiro lá, é a palavra ângelo. A Bíblia fala, eis que eu enviarei adiante de vós o meu mensageiro, o meu ângelo. Então, é uma palavra que é possível, sim, entender ela sendo aplicada para homens, assim como foi para João, assim como foi para João Batista,
assim também como foi aplicado para outras pessoas, como no caso dos mensageiros que iam visitar as igrejas, como Epafrodito, como Timóteo, como o próprio apóstolo Paulo era Sim. chamado de anjo. Ele diz assim para a igreja aos Gálatas, né, a região da Galácia, ele diz assim: vocês me receberam como um anjo do Senhor, como o próprio Senhor, e vocês queriam até me dar os próprios olhos, e aí estava associada aos sofrimentos que Paulo havia Então, aí a pessoa ela tem que olhar para o enfrentado. contexto, né? Ela tem que olhar Isso, o contexto que eu está digo, sendo reverendo, que apresentado. eu digo que o contexto é o Senhor da interpretação. Uhum. O contexto é o Senhor da interpretação. Ainda que uma mesma palavra apareça na Bíblia, ela não vai ter sempre o mesmo sentido ou significado ou a mesma interpretação, se é que eu posso falar assim, Como ok? você vai ver a passagens no Velho Testamento, quando se fala acerca ali do anjo do Senhor, em alguns casos ali é uma teofania. É isso. Então, assim, nós temos que analisar o contexto. A outra pergunta que eu quero fazer aqui, reverendo, é a seguinte: há uma posição que defende que as 7 igrejas, no caso, seriam então 7 períodos históricos da história do cristianismo, né? Uhum. E aí, por exemplo, a igreja de Filadélfia representa do Sim, ano tal até o ano isso tal, mesmo. entendeu? E há essa posição que defende isso. Qual é a sua opinião sobre essa questão? E a segunda pergunta é: existe alguma prova histórica que sustente essa argumentação, essa interpretação? Ok, reverendo. Veja só, todas essas posições, tanto as 3 posições dos anjos, da identidade dos anjos, eu apresento elas no livro e apresento o argumento de cada um deles e depois o argumento do que eu defendo também. Eu não só digo que eles estão certos ou errados, mas eu também apresento o porquê que eles defendem a visão deles. Assim também faço com respeito a o que compreende as 7 igrejas do Apocalipse. Novamente, são 3 as posições, reverendo. A primeira, eu creio que todos concordam. Eram 7 igrejas literais. Isso aqui, Sim. se a pessoa discordar, ele tem que pedir perdão a Jesus, porque ele está pecando contra o Senhor. Porque João enviou uma carta para 7 igrejas literais. Isso aí é algo que qualquer pessoa aceita. Exato. Segundo o entendimento, é que essas 7 igrejas elas representam 7 períodos históricos do cristianismo. Isso vem de uma posição, um método de interpretação de Apocalipse chamado historicismo. O historicismo vê o livro de Apocalipse como uma crônica entre a cruz e o segundo advento. Então, o que é que eles falam? Eles falam que a igreja de Éfeso representa ali o primeiro século, finalizando ali a igreja de Éfeso com a morte do último apóstolo do Cordeiro, ou seja, João. A igreja de Esmirna representa o período de perseguição, que vai por volta do ano 64. Curiosamente, essa mesma posição ela tem um probleminha, que ela diz que a primeira fase vai do ano 33 até o ano 100. E a segunda fase vai do ano 64 ao ano 313. Ela tem um probleminha aí, porque eles falam que começam com a primeira perseguição imperial romana, que foi a perseguição iniciada por Nero no ano 64. Então, eles vão fazendo essa divisão e vão colocando datas, e ficou tradicionalmente conhecido como 7 períodos históricos e proféticos do cristianismo. Bom, no livro eu apresento o quê? De uma maneira equilibrada, lógico, eu apresento que o entendimento de fases históricas do cristianismo só pode ser observado a partir de então, da presente era, olhando para trás de uma maneira comparativa. Então, por exemplo, João, quando recebe aquela mensagem lá no ano 95 da era cristã, já tinha passado as perseguições imperiais, ou a primeira perseguição imperial liderada por Nero, e João estava mandando aquela mensagem para as 7 igrejas que já sofriam problemas naquele tempo. Então, assim, fica difícil a gente acreditar que João tinha em mente 7 períodos históricos. Todavia, se a gente comparar, a gente pode encontrar assim, aqui parece com Éfeso, aqui parece com Esmirna, aqui parece com tal coisa. Todavia... E você vai encontrar isso em qualquer todas tempo. as igrejas, em qualquer tempo você vai encontrar. Exatamente. Por isso que essa posição ela perdeu crédito, porque você pode encontrar isso em qualquer época.
que é justamente a terceira posição, que é a que eu defendo. Eu defendo a primeira e a segunda, 7 igrejas literais, e a terceira posição é que elas representam, né, de um caráter representativo, elas representam 7 características ou perfis da Igreja de Cristo, estando todos em evidência hoje. Ou seja, vou dar um exemplo aqui para vocês que estão nos acompanhando. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha doutrina, mas não evidenciava amor. Tem crente hoje que tem doutrina, mas não evidencia amor, sim ou não? Tem muitos. Tem. Por exemplo, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era uma igreja que era extremamente perseguida. Tem cristão sendo perseguido hoje, sim ou não? Sim. Então, a gente continua tendo os aspectos dessas igrejas. Todavia, alguns desses ficam mais evidentes, como, por exemplo, a gente fala, essa posição, os historicistas, eles falam que nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. E eles chamam a igreja apóstata. Bom, apostasia já existia desde o Antigo Testamento, né? Existiam falsos profetas no Antigo Testamento, e no primeiro século também. Sempre existiu. Desde que teve um ensino ortodoxo, sempre teve alguém se desviando dos caminhos do Senhor. Então, o que é que eu defendo? Eu defendo que todas as igrejas estão em evidência, de uma maneira comparativa, porém, nós encontramos algumas em mais evidência, ou seja, características que se evidenciam mais. Ok, reverendo? Bom demais. Deixa eu perguntar aqui, vamos lá, como que você explica aí o termo Dia do Senhor em Apocalipse 1:10? Ok, glória a Deus. Eu gosto desse assunto aí. O livro Apocalipse de Cristo às 7 igrejas, ele tem um capítulo em que eu falo sobre em espírito, em o dia do Senhor e em Patmos. Eu falo sobre as 3 realidades que João estava. João estava numa ilha grega chamada Patmos, né? João estava em uma condição espiritual, e essa condição espiritual, reverendo, alguns comentaristas e estudiosos, eles discordam se João estava tendo um êxtase ou se João estava consciente ou não. Bom, eu apresento no livro que João estava tendo uma visão num contexto espiritual, só que plenamente consciente. Por exemplo, durante a visão, João chora. Apocalipse vai falar, né, no capítulo 4 e capítulo 5, que quando não foi achado nos céus e na terra, nem debaixo da terra, quem fosse digno de abrir o livro ou de olhar para ele, João diz assim, e eu chorava muito. Então, João fala que chorava durante a visão. Então, João não estava inconsciente. João tinha plena consciência. Existem ordens para João escrever durante o momento da redação de Apocalipse. E existe uma ordem para João não escrever, que é o que está no capítulo 10, em que o anjo fala para João, um anjo forte que pisava na terra e pisava nas águas. Esse anjo dizia assim, João, não escreve, porque as coisas que vão acontecer são para o tempo do fim. E aí João come um livrinho doce à boca e amargo ao estômago. Então, assim, existem alguns detalhes também. E existe também o entendimento que João estava em o dia do Senhor, que é a palavra grega, em o dia do Senhor. Essa expressão em o dia do Senhor não pode ser entendida como aquele dia do Senhor que está associado a eventos escatológicos, como dia de juízo, como tribulação. Não pode ser confundido com aquele dia ali. Em o dia do Senhor que João estava, é a única expressão que aparece no Novo Testamento daquela forma, em o dia do Senhor. Tradicionalmente, a igreja defendia que era o dia da ressurreição. Então, ficou conhecido como o domingo da ressurreição, ou seja, João estava em Patmos, em uma condição espiritual, num dia da ressurreição, num dia de domingo. Isso é maravilhoso. É bom demais. E o pessoal, por não entender essa diferença aí, o pessoal faz essa confusão como se fosse um dia de juízo relacionado à questão da grande tribulação, juízo final e etc. Isso mesmo. E ainda tem um detalhe que eu apresento no livro, que algumas posições falam que era o dia de sábado, e outras falam também que poderia ser que João... Eu acho que é os adventistas que falam isso, né? É isso mesmo, fala que o dia do Senhor ali era o sábado. O problema é que você não tem registro de ressurreição no sábado, né? A Bíblia vai falar justamente da ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, logo pela manhã. E ficou conhecido assim como o dia do Senhor. E eu provo lá e faço citação de relatos históricos
né, dos pais da igreja defendendo essa posição. Outro detalhe para você que vai ler o livro, vai acompanhar, é que lá eu apresento também o problema de outras posições em defender que o dia do Senhor ali está associado ao sábado ou associado a um período de tempo específico. Não, eu apresento lá de uma maneira clara e também falo sobre a possibilidade de estar associado também a algo escatológico, sem nenhum problema. Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos lá. Agora eu quero, para a gente finalizar aqui, eu quero que você fale sobre o propósito do livro, a expectativa aí de quando está o lançamento, se o pessoal já consegue fazer a reserva da cópia já, como que funciona, qual que é o propósito do livro Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. Diga para a gente aí, reverendo. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria só que vocês soubessem que esse livro ele é resultado de mais de 5 anos de pesquisas e de estudo no texto de Apocalipse. Eu tive que estudar grego, gente. Eu estudei 4 anos e 3 meses, eu tive que estudar grego para poder fazer um trabalho de excelência. Vocês terem uma ideia, o livro Apocalipse de Cristo, né? Revelação de Cristo às 7 igrejas, eu abordo Apocalipse 1 e 1 a Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2, e ainda faço um resumo do capítulo 4. Então, diversas questões são abordadas nesse livro. Então, qual é o propósito dele? O propósito do livro é trazer para a igreja cristã, para uma mensagem urgente para a igreja na presente era, e que o Cristo, o Senhor da igreja, eu chamo ele no livro de o supervisor da igreja, ele anda no meio da sua igreja. E Cristo anda no meio da sua igreja com 3 propósitos. Cristo está na igreja porque não existe igreja sem o Cristo da igreja. A palavra do Senhor mostra, né, que a igreja ela é do Senhor. Jesus falou, eis que eu edificarei a minha igreja e os portões do Hades não prevalecerão contra ela. De maneira que o mundo só vai encontrar Cristo na igreja. Amém. Segunda verdade que eu apresento no livro, e eu apresento como um dos propósitos primordiais, é que o Cristo que está na igreja, ele está sondando os corações. Cristo conhece as igrejas. Cristo conhece o que os nossos pastores não conhecem. Cristo conhece todas as coisas. Eu falo que ninguém escapa daquele que tem os olhos como chamas de fogo, daquele que tem a voz como o estrondo de muitas águas. Então, Cristo Cristo faz uma supervisão na sua igreja e ele dá um diagnóstico. E eu sempre pergunto para as pessoas, e eu falo isso no livro, qual o diagnóstico que Cristo tem a seu respeito? Porque nessas igrejas nós encontramos muitas vezes autodiagnósticos. Pessoas como a igreja de Laodiceia, reverendo, que dizia assim, rico sou, eu sou abastado e não preciso de coisa nenhuma. Aí o Senhor da igreja olha para essa igreja e fala assim, e nem sabe que és miserável, pobre, cego e nu. E um terceiro ponto, eu apresento que não só Cristo está na igreja, como Cristo supervisiona a igreja, mas também ele protege a igreja. Então ele está na igreja porque ele é o protetor da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Eu chamo ele no livro, ele é o general, ele é o Senhor dos exércitos. Ele não é só o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que vai na frente das batalhas. Ele é o Senhor forte e valente, poderoso nas batalhas. Esse é o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo. Então, diversas verdades vocês vão encontrar nesse livro, de uma maneira histórica, de uma maneira teológica, de uma maneira exegética. Eu entro muito em problemas textuais. Como, por exemplo, vamos deixar aqui algumas curiosidades para os amados. Como, por exemplo, a palavra do Senhor fala em Apocalipse, que Cristo, ele ia matar, fazer, prostrar em leito e fazer com que sofra tribulação os filhos daquela Jezabel de Tiatira. 2 perguntas eu quero deixar aqui para vocês meditarem, ficarem curiosos. A Jezabel de Tiatira era uma Jezabel? Era uma mulher, igual aquela Jezabel lá do Antigo Testamento, ou era uma doutrina? Segunda pergunta. Cristo dizendo que vai matar os filhos e vai fazer com que sofra tribulação e prostrar de cama? Isso aí você vai explicar no livro, né? Explico, mas o Senhor não é bom? Mas ele não é um Senhor todo valente, todo poderoso, o Senhor não é bom? Como nós entendemos isso? Quem são os filhos dessa Jezabel? Se você quiser saber,
adquira o Apocalipse de Cristo às 7 igrejas. É isso aí, meus queridos. Bom demais. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Escatologia Online. Eu peço que você compartilhe aí, convide outros amigos para assistir. Enfim, envie, mande as mensagens e em breve vai estar disponível. Tem alguma data mais ou menos aí quando então, a editora vai estar... O livro já está aberto para pré-venda pelo site da editora. O site da editora é www.editorateneu.com. A gente vai colocar aqui embaixo. Ok, www.editorateneu.com, conforme nós iremos colocar aqui embaixo. Então, lá você vai encontrar os meus 2 livros. Você vai encontrar Surpreendidos pela Eternidade, que nesse aqui eu faço um apanhado simplificado da escatologia, abordando ali 10 capítulos. Uhum. E no outro eu faço um trabalho mais acadêmico, mais detalhado, em cima de Apocalipse, capítulo 1 ao capítulo 4. Então, o que acontece? A previsão para a publicação desse livro está para o mês de agosto. Uhum. Então, em agosto, ele já deve estar chegando aí nas mãos de muitas pessoas. Se você fizer a compra pelo site da editora, a editora vai pedir um prazo de até 2 meses. Uhum. Mas isso não quer dizer que vai durar 2 meses, isso é só porque eles estão terminando ali um processo de diagramação, um processo editorial. Mas vocês já podem adquirir, sim, pelo site da editora, fazendo ali a sua pré-compra, não é isso? Bom demais, bom demais. É isso aí, meus queridos. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e você pode acessar aí, eu acredito, dentro de mais uma semana, 10 dias aí no máximo, o nosso site aí já vai estar no ar, jonatasbragato.org, e lá nós teremos aí artigos, estudos, enfim, compartilhando os ensinamentos da Palavra de Deus. E, acima de tudo, nós vamos ter os cursos online, onde você vai poder se matricular no Seminário do Reino e estudar conosco aí nesse curso que tem abençoado tantas pessoas, falando sobre a vida na eternidade. Como será a vida na eternidade? Reverendo Saulo, muito obrigado. Estamos chegando ao final do nosso programa. E manda aí as considerações finais aí. Amém. Reverendo Jonatas Bragato, novamente, muito bom estar aqui com você também e com todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Gente, eu quero desejar para vocês que não fiquem dispersos, pelo contrário, fiquem atentos aqui na nossa página, nas nossas mídias. Nós teremos muito material a compartilhar com vocês também e aguardem que em breve pode ser que você esteja participando de um dos nossos cursos, né, dos cursos que estarão disponíveis no site do Reverendo Jonatas Bragato. Vai ser um sucesso mesmo. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Bom demais, bom demais. Estamos chegando ao final aqui de mais um programa Escatologia Online. Curta, compartilhe, acesse aí a nossa página, acesse a página aí do Reverendo Saulo Stan, acesse o meu site lá também. Em breve eu vou estar compartilhando na página aqui também. Teremos muitos materiais. Tá bom, queridos? Deus abençoe a sua vida e até a próxima. Até o próximo programa Escatologia Online. Fiquem na paz. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.